Prezados amigos, vamos dar início à nossa terceira videoaula, que terá como tema os requisitos genéricos de concessão das prestações previdenciárias. E nas nossas duas videoaulas, nós vamos trabalhar com os requisitos genéricos de concessão das prestações previdenciárias. Na aula de hoje, vamos falar fundamentalmente sobre aquisição, manutenção e perda da qualidade do segurado. E na nossa quarta videoaula, vamos tratar então de questões relativas à carência. No final deste módulo, acredito que vai ficar muito claro por que determinadas situações de necessidade social, por vezes que chocam tanto a opinião pública em geral, acabam não sendo objeto de proteção previdenciária por parte do Estado. Isso decorre pelo fato de que o nosso sistema de previdência social é um sistema de matriz laborista ou bismarckiana, ou seja, antes que se investigue efetivamente se o cidadão está em uma situação de necessidade social, o sistema vai investigar se o cidadão pertence a esse sistema e se ele permaneceu por um período mínimo antes de invocar determinadas prestações, justamente com o objetivo de evitar aquilo que se chama, né, cidadão que busca, por exemplo, apenas se aproveitar do sistema previdenciário sem nunca ter contribuído. Ou seja, aquele que ingressa quando ele já está às portas da situação de necessidade social. Pois bem, e para isso nós vamos começar então examinando um estudo de caso, cuja solução será então apresentada e discutida com os amigos após então nós examinarmos os pontos mais importantes da matéria. Vamos lá. A situação é a seguinte. O Renato Tavares recebeu o auxílio-doença por 2 anos. Havia diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso do álcool, classificados como síndrome de dependência. O benefício foi cessado em razão da perícia do INSS ter atestado a recuperação da capacidade laboral. O segurado vem a falecer mais de 6 anos depois da cessação deste benefício. Ele tinha 2 filhos absolutamente incapazes, 7 e 10 anos, e companheira, mãe das crianças. É possível a concessão de pensão por morte aos dependentes, sendo que ele nunca mais contribuiu para o sistema? Para responder a essa pergunta, vamos começar então recordando como é que alguém adquire a qualidade de segurado. Vimos que o cidadão, a partir do momento que exerce pela primeira vez atividade vinculada ao regime geral, independentemente da sua vontade, ele se torna segurado. E, portanto, tem a obrigação de contribuir. Algumas categorias de segurados, como por exemplo, o empregado, o doméstico e o avulso, contam com a presunção do regular desconto das contribuições. Então, basta a comprovação do exercício de atividade para que os períodos possam ser computados para fins de filiação e também de carência. Agora, o contribuinte individual não basta o exercício do trabalho. É fundamental que ele recolha as contribuições, salvo quando, a partir de abril de 2003, ele prestar serviço para pessoas jurídicas. Porque a legislação foi modificada de forma que cabe a quem contrata o contribuinte individual descontar da sua remuneração e realizar o recolhimento da contribuição para a Previdência Social. Pois bem, nós sabemos, entretanto, que diferentemente do serviço público, quando nós temos uma relação que é contínua, quem exerce atividade na iniciativa privada muitas vezes está sujeito a sofrer do desemprego ou também a sofrer períodos, quando exerce atividade como contribuinte individual, que ninguém contrata os seus serviços. Então, a Previdência Social, ela funciona com uma lógica de um gigantesco seguro. Tá? A Previdência é um gigantesco seguro, obrigatório e compulsório, que tem por objetivo a tutela das necessidades sociais mais relevantes que decorrem da falta dos rendimentos que são propiciados pelo trabalho. Ora, vai daí que nós temos uma regra extremamente relevante, que é o artigo 15 da Lei 8.213 de 1991,
que também é conhecido como período de graça, né? Por que período de graça? Porque o cidadão conserva o seu vínculo com a Previdência Social, mesmo que ele não esteja aportando contribuições e mesmo que ele não esteja exercendo atividade por curtos períodos e também com base nas demais situações que são elencadas neste artigo 15. Vamos verificar cada uma delas. Começando pela primeira. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Ou seja, o sistema presume que quem está recebendo benefício, vamos imaginar, alguém que, por exemplo, fica incapaz de exercer as suas atividades habituais por conta de uma determinada patologia. Fica seis meses recebendo auxílio-doença. O cidadão não aportou mais contribuições porque, como ele estava recebendo o benefício previdenciário, e a perícia é bastante rigorosa, muito provavelmente ele não teve condições de continuar trabalhando. Bom, se o cidadão vem a falecer quando está em percepção de benefício por incapacidade, por exemplo, isso pode acarretar, inclusive, para os seus dependentes, o pagamento de um benefício de pensão. Então, observem o seguinte: alguém que trabalha 5 meses, sofre um risco social e fica inválido. Pode ser que receba uma aposentadoria por invalidez por 10, 15, 20 anos ou mais. E ainda, se quando o cidadão falecer, ele tiver dependentes na forma do artigo 16, o sistema vai ficar encarregado de proteger essa família através do pagamento de um benefício de pensão por morte. Segunda situação, mantém por 12 meses, após a cessação das contribuições, o segurado que deixa de exercer atividade vinculada à Previdência Social. Então, esse inciso segundo prevê a regra geral, né? Observem que quem recolhe uma contribuição por ano mantém a sua qualidade de segurado, de forma que mesmo que o cidadão enfrente uma situação de dificuldade econômica, conhecendo as regras do sistema, muito provavelmente ele tem condições de evitar que aconteça a perda da qualidade de segurado, que é a situação mais terrível em termos previdenciários. Por quê? Porque se o cidadão for vitimado por um risco social no momento em que ele perdeu a qualidade de segurado, então a proteção previdenciária vai estar suspensa e ele não terá direito às prestações previdenciárias, salvo se já tiver implementado todos os requisitos para uma determinada prestação, como a gente vai ver isso, né, no final da nossa aula. Bom, terceira situação. Mantém até 12 meses após a cessação da segregação o segurado acometido por doença de segregação compulsória. O que seria isso? Em alguns casos, nós podemos ter determinadas patologias que determinam que o cidadão deva receber tratamento em condições de isolamento. Então, mesmo que algumas vezes ele já tenha condições de trabalhar, mas como ele pode contagiar, propagar essa moléstia, então é adequado que ele continue em condições de receber um tratamento separado antes que ele possa retornar ao convívio social. E seria extremamente injusto, né, que o período de graça não fosse computado apenas a partir do momento em que nós autorizamos que ele retorne ao convívio da sociedade. Inciso 4º. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Né? Vejam bem, não é o fato de alguém ser encarcerado, de alguém ser preso, que isso vai gerar vinculação com a Previdência Social. Quem nunca foi segurado, comete um delito e é preso, evidentemente que não vai gerar benefício de auxílio-reclusão para os seus familiares e tampouco vai manter a condição de segurado durante o período que estiver encarcerado. Agora, aquele que no momento da prisão ostentava a qualidade de segurado, enquanto ele não estiver em condições de retornar ao convívio social e exercer atividade, então ele não vai perder a condição de segurado. Inciso 5º. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestação de serviço militar. Bom,
por óbvio que o serviço à pátria é considerado como um serviço relevante, no sentido de que todos os países, né, estabelecem um serviço militar obrigatório com o objetivo de, em caso de necessidade, mobilizar contingentes para a sua defesa. Então, aquele que presta o serviço militar obrigatório, se ele não era assegurado antes, após o término do serviço militar, ele fica excepcionalmente protegido por um período curto, por um período de 3 meses, porque antes ele não era segurado. Né? Entendo que se ele era segurado obrigatório antes do início do serviço militar, então nós vamos aplicar não este inciso 5º, mas a regra geral. Inciso 6º. Até 6 meses após a cessação, o segurado, a cessação do pagamento das contribuições, né? No caso, o segurado facultativo. Por que isso? Porque a filiação do segurado facultativo, ela é uma filiação regida pelo princípio da voluntariedade. Ou seja, o segurado facultativo, ele se mantém vinculado à Previdência enquanto ele assim o desejar. Diferentemente do segurado obrigatório, que teoricamente, se ele presta serviço e não paga contribuições, o INSS poderia exigir o pagamento dessas contribuições, o segurado facultativo que deixa de exercer atividade, que deixa de pagar contribuições, né, ele não exerce atividade, por isso que ele é segurado facultativo, se ele perder a qualidade de segurado, inclusive ele não pode recolher contribuições relativas ao período anterior. Apenas após o seu reingresso é que ele poderá pagar contribuições previdenciárias. Se ele atrasar, desde que ele não perca a condição de segurado, ele pode pagar as contribuições. Mas tendo perdido a qualidade de segurado, apenas após o retorno ao sistema é que ele poderá, então, computar os períodos em que ele paga contribuições. O sistema da Lei 8.213 de 1991 prevê ainda algumas regras que possibilitam a ampliação da manutenção da qualidade de segurado. A primeira dessas regras eu costumo chamar de fidelidade previdenciária. Né? O parágrafo 1º prevê, para quem pagou 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, que o período se prorroga por 24 meses, ou seja, de 12 vai para 24. Né? Afinal de contas, meus amigos, 120 meses são 10 anos. Quantos relacionamentos hoje, que em tempos de modernidade líquida, não duram 10 anos? Né? Então, o segurado que mantém essa fidelização com a Previdência Social, ele vai poder ter o período de manutenção da qualidade de segurado computado, então, em dobro. Tá? Ele se mantém por 24 meses. Se for afligido por uma situação de necessidade social, sem que ele esteja pagando contribuições, por exemplo, há 20 meses, se ele já tinha pago 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, ele vai poder se beneficiar desta regra. E no parágrafo 2º, nós temos aquela situação do cidadão que se encontra em desemprego. Nós sabemos que o desemprego efetivamente é um flagelo, né? Muitas vezes o cidadão, o que ele mais deseja é estar exercendo atividade, mas ele não consegue se inserir no mercado de trabalho. Né? Então, a legislação previdenciária permite que a proteção previdenciária seja estendida por mais 12 meses. Este parágrafo 2º do artigo 15, ele pode ser conjugado tanto com a regra geral quanto com o parágrafo 1º. O que eu quero dizer com isso? Que é possível que o cidadão se mantenha vinculado à Previdência Social sem pagar contribuições por um período de 36 meses. Né? Ou seja, se ele se encontra em uma situação de desemprego e ele já pagou mais de 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, ele pode contar, então, com essa ampliação do período de graça. Questão da comprovação do desemprego. Nós temos muitas demandas em que o cidadão teria direito a um benefício previdenciário se ficasse comprovada a situação do desemprego. Mas essa prova não foi efetuada dentro do processo. Né? Havia um entendimento, inicialmente, de que bastava a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, que se presumia que o cidadão estava numa situação de desemprego.
podendo contar, então, com essa prorrogação do parágrafo 2º. A TNU, inclusive, tinha a súmula 27. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, julgando o incidente de uniformização que foi dirigido contra decisões da TNU, acabou consolidando o entendimento de que é necessário a realização de ao menos uma prova testemunhal. Portanto, não basta apenas a apresentação da carteira de trabalho desacompanhada de anotações, sendo necessário, no mínimo, que seja realizada a audiência na qual as testemunhas comprovem, então, que o cidadão não estava exercendo atividade naquele período. Bom, evidentemente que é possível a comprovação do desemprego através de outros meios. Outra questão importante. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais reconheceu que é possível aplicar o parágrafo 2º também para os contribuintes individuais. Isso por uma questão fundamentalmente de isonomia. Ora, a Lei 8.213, como já falei em outra oportunidade, ela nada mais é do que uma versão atualizada da antiga Lei Orgânica da Previdência Social. E em 1960, se imaginava que o paradigma ideal é que a maior parte das pessoas, né, tivesse uma ocupação laboral traduzida por uma relação empregatícia. Ocorre que com a mudança dos paradigmas de alocação no mercado de trabalho da força de trabalho, hoje nós temos uma grande parcela de pessoas que trabalham como contribuintes individuais, maior do que a parcela de pessoas que trabalham como empregados. Ora, se essas pessoas pagaram o mesmo número de contribuições que os empregados e estão numa situação que não permite que elas consigam realizar trabalho, então não seria razoável que essas pessoas também não pudessem se valer dessa prorrogação de mais 12 meses por estarem numa situação de não trabalho. Então, nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu, na sessão de 21 de outubro de 2015, que também era possível para os contribuintes individuais se valerem da regra de prorrogação da qualidade de segurado prevista no parágrafo 2º do artigo 15. Mas quando é que ocorre efetivamente a tal da perda da qualidade de segurado? Nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 15, essa perda da qualidade de segurado vai ocorrer depois do transcurso do prazo que a legislação estabelece para o recolhimento da contribuição do contribuinte individual, né? Na prática, meus amigos, esse prazo é sempre maior que 12, 24 ou 36 meses. Como vocês podem observar aqui na lâmina, no slide 10, né, eu fiz um quadrinho aqui, no qual vocês podem, então, acompanhar a manutenção da qualidade de segurado nas 3 situações: na regra geral, na hipótese em que nós temos uma prorrogação da qualidade de segurado por 24 meses e na hipótese em que nós conjugamos a regra geral com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Né? Isto por quê? Imaginem que alguém perdeu o seu emprego e no 13º mês o cidadão ele obtém uma nova colocação no mercado de trabalho. Bom, nesse caso, não importa quando vai ser recolhida a contribuição, porque não é encargo do segurado efetuar o recolhimento dessas contribuições. Mas se ele exerce atividade como contribuinte individual, é dele a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição. Então, quem realiza trabalho no 13º mês, vamos imaginar que o contribuinte individual presta um serviço, mas ele só vai receber o pagamento pelo serviço que ele prestou no início do mês seguinte. Por isso que a legislação permite que ele recolha a contribuição até o 15º dia do mês subsequente. Resumindo, a perda da qualidade de segurado, ela vai ocorrer para o INSS sempre no 16º dia. No 16º dia do 14º mês, no 16º dia do 26º mês ou no 16º dia do 38º mês. Uma outra questão interessante aqui é que a Lei 11.933 de 2009, ela ampliou para as empresas
o prazo para o recolhimento das contribuições até o dia 20. Então, uma tese nova, né, que surgiu é no sentido de que, por uma questão de isonomia, deveria ser facultado para os segurados o recolhimento da contribuição também até o dia 20. Né? Então, neste caso, a perda da qualidade de segurado ocorreria não no 16º dia, mas no 21º dia. Evidentemente que o INSS, né, por enquanto, não vem acolhendo esta tese. Bom, e nas hipóteses em que o cidadão perdeu a qualidade de segurado, ele poderia se valer da prorrogação prevista no parágrafo 1º do artigo 15, se ele tiver mais de 120 contribuições, porque pela redação literal do artigo 15, é fundamental que ele não perca a qualidade de segurado e recolha mais de 120 contribuições. Também aqui a jurisprudência, e é importante destacar que em matéria previdenciária, foram diversos os direitos que foram reconhecidos por interpretação jurisprudencial que acabaram ampliando os contornos da proteção previdenciária do regime geral. E aqui também nós já temos decisões, trago um precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que já reconheceu que é possível a aplicação do parágrafo 1º do artigo 5º, mesmo que tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado, se o cidadão já tiver mais de 120 contribuições. Vamos falar um pouquinho agora da questão da perda da qualidade de segurado. Nos termos do artigo 102 da Lei 8.213, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Entretanto, o parágrafo 1º prevê que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos. E com relação à pensão por morte, o legislador se preocupou, com o advento da Lei 9.528 de 97, de expressamente esclarecer a questão da perda da qualidade de segurado em relação à pensão por morte. Ficou da seguinte maneira: não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade, nos termos do artigo 15 dessa lei, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Bom, para a solução do nosso caso 1, vamos voltar agora ao nosso estudo de caso 1 que foi apresentado. Quais são os requisitos para a concessão da pensão por morte? No caso da pensão por morte, os requisitos são os seguintes. Em primeiro lugar, por óbvio, o óbito do instituidor, que pode ser real ou presumido. A Lei 8.213 prevê a possibilidade de concessão de pensão por morte em caso de morte presumida. A manutenção da qualidade de segurado e a pensão por morte ainda hoje não exige carência. Atenção, pessoal, isso é importante porque nós tivemos a edição, ano passado, da medida provisória 664, que estabelecia uma carência de 24 meses para a concessão da pensão por morte. Esta lei, aliás, esta medida provisória, que acabou sendo convertida na Lei 13.135, e é fácil gravar esse número, né, pessoal? É só vocês pensarem, PT Previfone, né? 13 é o número do PT, 135 é o número que as pessoas ligam para agendar um atendimento no INSS, né? Então a Lei 13.135, ela acabou alterando essa situação, porque ela passou a exigir o pagamento de 18 contribuições apenas em relação ao cônjuge e ao companheiro. Ou seja, continua não existindo carência para a concessão da pensão por morte. Agora, se quem pede o benefício é cônjuge ou companheiro e não tiver pago essas 18 contribuições, então o benefício vai ser pago apenas por 4 meses. Né? Alguns amigos meus falam que isso seria uma espécie de seguro-marido, né? Entendendo que a partir daí haveria o prazo para o estabelecimento de uma nova união conjugal. Né? Brincadeira, pessoal. Mas então, com relação à carência, não é requisito para a concessão da pensão por morte. No nosso caso 1, qual é o problema? O problema é que o segurado faleceu
depois de 6 anos da cessação do benefício de auxílio-doença. Ou seja, obviamente que se ele não pagou mais contribuições, nem exerceu atividade laboral, foram transcendidos todos os prazos em que era possível a manutenção da qualidade do segurado. Todavia, nós tivemos alguns casos assim na Justiça Federal, em que a cessação do benefício foi indevida, né? Seja por conta, por exemplo, da alta programada, ou seja por conta, por exemplo, de perícias que não examinaram efetivamente o quadro clínico do segurado, e se conseguiu comprovar em juízo, por exemplo, o cidadão tinha problemas com álcool, né? Consegue-se comprovar que ele teve várias internações por conta de problemas relacionados com álcool, a causa da morte foi cirrose hepática, né? Então, mais a prova testemunhal foi suficiente para convencer o magistrado e também o tribunal e a turma recursal de que, naquele caso, o cidadão jamais recuperou a sua capacidade laboral. Então, por conta disso, se a cessação do benefício por incapacidade foi indevida, nós vamos, por aplicação do artigo 15, inciso 1º, porque o cidadão deveria continuar em percepção de benefício por incapacidade. A cessação foi indevida. E, portanto, ele manteve a qualidade de segurado e o benefício seria devido. Só que quando nós falamos da pensão por morte, é importante fazer uma pequena diferenciação, certo? Não se admite, com relação à pensão por morte, a inscrição pós-mortem. Ou seja, durante algum tempo, o próprio INSS admitia que os dependentes do segurado, por exemplo, a Instrução Normativa 118 de 2005, permitia que os dependentes do segurado realizassem a sua inscrição pós-mortem e, mediante o pagamento das contribuições devidas, tivessem acesso ao benefício de pensão por morte, né? Pelo menos desde 2007, o INSS alterou as suas instruções normativas que tratam dessa matéria e não admite a regularização das contribuições depois do falecimento do segurado. E, obviamente, que essa questão foi trazida para apreciação do Poder Judiciário, depois de um período em que houve uma certa instabilidade com diferentes decisões, tanto a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quanto o Superior Tribunal de Justiça fixaram o entendimento de que não é cabível a concessão da pensão por morte nos termos da súmula 52 da TNU, né? O que diz a súmula 52? Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições do segurado, contribuinte individual, posteriormente ao seu óbito, exceto, né, quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços. Ou seja, se o segurado prestou serviço para pessoa jurídica e a pessoa jurídica deveria ter feito a retenção e o repasse das contribuições para o INSS, então será possível a concessão da pensão por morte. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.384.894. As considerações fundamentais em relação às questões relativas à qualidade de segurado foram tratadas na presente aula e, portanto, na nossa próxima videoaula, nós vamos examinar os aspectos mais relevantes relativamente à carência. Esperando que a nossa videoaula possa ter sido útil aos amigos, eu me despeço e até o nosso próximo encontro na videoaula de número 4.